pastor está em uma missão ali na cidade de Natal, né? Nos deixou nessa responsabilidade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, de mim e da igreja do Senhor. Amém? Gostaria de ler um texto com os irmãos em Atos, no capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 36 ao 42. Atos, capítulo 9, versículo 36 a 42. Como é um culto dirigido pelas mulheres, eu gostaria de falar de uma mulher que só é mencionada essa vez nas Escrituras, que é a discípula do Senhor, Tabita, cujo nome grego é Dorcas. Então, é Dorcas, uma discípula que aprendeu a cultuar a Deus no ordinário. Dorcas é o título de nossa mensagem. Uma discípula que aprendeu a cultuar a Deus no ordinário, no comum, no cotidiano. Amém? Todos encontraram? Diz a palavra do Senhor, versículo 36. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, cujo nome em grego é Dorcas. Esta se dedicava a praticar boas obras e a dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. O seu corpo foi lavado e colocado em um quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ao ouvirem falar que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhes rogassem: não se demorem em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estavam com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Ela abriu os olhos e, ao ver Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Louvado seja Deus. Dorcas, uma discípula que aprendeu a cultuar a Deus no ordinário. Como eu mencionei, essa mulher está registrada apenas nesse pequeno trecho de Atos dos Apóstolos. E podemos até dizer que a sua vida naquele momento da história bíblica ofusca momentaneamente o ministério do grande apóstolo Pedro. Pedro ali foi um detalhe da história. Mas brincadeiras à parte, Dorcas, uma mulher de Deus, que vivia naquela cidade, a cidade de Jope é uma cidade portuária, uma das cidades portuárias mais antigas que fazia ali litoral com o mar Mediterrâneo. Era uma cidade comerciária muito grande, ficava a 54 quilômetros aproximadamente da capital, Jerusalém, da cidade importante, ainda hoje é. Séculos antes, essa cidade foi marcada por a história que a gente sabe nas Escrituras no Antigo Testamento. A cidade onde Jonas embarcou no navio, fugindo do chamado de Deus para ir para Nínive. Foi aqui que Jonas pegou o navio para o lado errado. Jonas pegou o navio, não esse Jonas aqui que está conosco, o Jonas o profeta, né? Pegou o navio para o lado de Tarsis. E a ideia de Deus, a missão de Deus para o profeta Jonas era ir para Nínive. Então, a cidade que tem a sua importância no contexto histórico de Israel, em virtude do comércio, de ser uma cidade portuária, de ser uma cidade muito frequentada.
E nesse texto a Bíblia faz ênfase a essa mulher. Uma mulher que era notável. Mas uma mulher que se tornou notável não necessariamente por grandes feitos que ela realizava, feitos extraordinários, milagres extraordinários, como a gente costumeiramente vê nas Escrituras Sagradas do início ao fim. A abertura de Mar Vermelho, por exemplo, machado flutuar na água, rio se abrindo, Deus enviando pestes sobre o Egito, através de Moisés e de Arão, muitas histórias de milagres dos profetas de Deus. Mas a Bíblia o interessante das Escrituras é um livro tão fantástico que ela não dá margem somente às coisas espetaculares que aconteceram com o povo de Deus, as coisas extraordinárias, os milagres extraordinários, mas também coisas simples do dia da vida que traz significados e traz mudança em contextos, em realidades, mudanças inimagináveis. E aqui a Bíblia enfatiza essa mulher. A irmã Lourdete leu agora há pouco de 3 grandes mulheres da Bíblia, né? Débora, Esther e Maria, que nas suas vidas houveram sinais espetaculares. Débora é responsável por livrar o povo de Israel em uma guerra em que eles não tinham nem condições de estar, mas Deus livrou através daquela mulher. Esther da mesma forma, Deus a usou para trazer vida a todo um povo que estava condenado à morte. Maria, que foi a receptora do Deus encarnado, do Verbo encarnado que é Jesus. Então, coisas extraordinárias. E aqui, nesse momento, a gente se depara com Dorcas, Tabita, uma pessoinha que as Escrituras Sagradas faz menção de lembrar. E o texto faz menção a ela como uma pessoa que cuidava dos pobres, que fazia obras de bondade, que era uma pessoa de compaixão. A gente vê que era uma pessoa de um coração extremamente generoso. O texto nos diz que ela confeccionava túnicas, vestidos e outras peças para aquelas viúvas que estavam naquela região. E a Bíblia ela sempre faz menção, vez por outra, a esse contexto de viúvas, e que na maioria das vezes essa palavra, esse entendimento não faz nem sentido para nós, mas contextualizando, as viúvas, nesse contexto, eram das pessoas mais vulneráveis socialmente, economicamente, que existiam ali. Vale lembrar que, à época, não existia a previdência social. O homem, geralmente, era aquele provedor único, a mulher ficava em casa. Na nossa idade moderna, as coisas mudaram um pouco. Mas era comum, por exemplo, por ser uma cidade portuária, e ser uma cidade portuária, uma cidade que dava frente ao mar, muitos as profissões daqueles homens eram o quê? Pescadores. E era muito comum que muitos morressem em alto mar, em virtude dos perigos da profissão da pesca, deixando essas mulheres viúvas e os órfãos, seus filhos. E era uma situação tão dramática para aquelas mulheres que elas não tinham nem o que vestir. E aqui é uma deixa para nós. Quantas vezes nós reclamamos, muitas vezes, da roupa que a gente tem? Eu não vou ao culto assim porque minha roupa hoje não está bem. Essas mulheres não tinham o que vestir. Sempre vai existir na história pessoas em maior necessidade do que nós. Sempre vai existir pessoas que estejam em situações de vulnerabilidade, de dificuldade, muito mais do que eu, do que você. Elas não têm o que vestir. E Dorcas, Deus a usou nesse ministério. E aí outra deixa para nós, que o ministério que Deus quer nos usar, não se resume ao ministério espiritual religioso. É muito mais amplo do que isso.
Não é somente pregar, cantar, vir para aqui, orar, interceder por alguém. É muito mais amplo. O ministério de Dorcas alcançava essas pessoas, órfãos, mulheres, viúvas, em aflição e profunda pobreza. Se pudéssemos caracterizá-la, Dorcas era a serva dos aflitos. Dorcas era serva das pessoas aflitas. Elas se importavam com aquelas pessoas. Ela queria resgatar nelas um pouco de dignidade, de alegria. Dorcas queria que aquelas mulheres, aquelas pessoas que ali estavam, tivessem os seus fardos um pouco aliviados, porque já estavam muito carregados pelos fardos da vida. Ela queria trazer um pouco de dignidade, de alívio, de alegria, de alento. Aquelas pessoinhas, e quando eu digo pessoinhas, não no sentido pejorativo, mas aquelas pessoinhas que ninguém enxergava. E o que é que nós aprendemos na vida dessa mulher? Que não é a mulher que o texto menciona, que orasse em línguas estranhas. Essa mulher não é mencionada que ela tivesse grandes revelações e profecias. As Escrituras não dizem que essa mulher é uma grande e eloquente pregadora. A Bíblia não diz que essa mulher tinha uma voz que quando cantava as multidões choravam, se derramavam em lágrimas e se emocionavam. Mas eu aprendo pelo menos 4 características com essa mulher que serve para a minha e para a sua vida, espero eu, nessa noite. E a primeira característica que eu aprendo na vida dessa simples mulher é que a vida comum, cotidiana, pode se tornar uma celebração, um culto a Deus. Versículo 36, ela se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. A ocupação dessa mulher nada mais era do que fazer o bem. Com Dorcas, nós aprendemos que não precisamos de um púlpito para pregar. Com Dorcas, nós aprendemos que nós não precisamos de um palco para adorar e nem de aplausos para glorificar. Com Dorcas, nós entendemos que a nossa vida pode ser, a minha e a sua vida, pode ser um grande palco, onde nós somos chamados não apenas para fazermos coisas para Deus, mas sobretudo para sermos a sua voz, as suas mãos, o seu toque nessa geração. Mesmo em situações aparentemente ordinárias, comuns, cotidianas. De modo que a nossa vida lá fora, além dessas paredes, ela seja como uma canção do João Alexandre, poucos conhecem, um grande cantor, gospel, de letras profundas. E uma das músicas que eu gostava, que ele dizia dessa percepção de sermos crentes, na rua, no trabalho, na escola, na loja, na padaria, no posto, na rodovia, em qualquer lugar. Esses ambientes, eles sejam a extensão da nossa fé professada aqui. Proferida aqui nessa congregação. O nosso grande chamado é esse. É que sejamos esses púlpitos itinerantes da expressão da fé, do amor e da bondade de Deus. Para servirmos a Deus. Tem pessoas que ficam injuriadas, muitas vezes tristes, porque não têm oportunidade de estar aqui. Rapaz, eu queria estar ali, eu queria sentir a sensação de que ia pegar o microfone. Mas você muitas vezes está perdendo tempo com essa percepçãozinha pequena. Porque se não houvesse aqui, nós somos chamados para sermos a boca, o toque, a voz de Deus lá fora, sobretudo. Aqui é muito pouco, a gente se reúne 1h30, 1h10, no máximo 2 horas, a gente já se agonia porque o pastor está estendendo, o pregador está se estendendo demais. Mas olhando para esse texto, meus irmãos, olhando para essa mulher,
que sua ocupação era fazer o bem, eu entendo que o nosso chamado, inclusive termo igreja, eclesia, chamados para quê? Para fora. É para anunciar com amor, com gentileza, com perdão, com bondade. Sermos o toque, a boca e a voz de Deus nessa geração. Segundo lugar, que eu aprendo, e vou tomar um pouco d'água antes, é que Deus não mede a nossa fé pelos grandes feitos, mas por nossa disponibilidade em exercer nossa vocação de forma voluntária, a serviço do nosso próximo. Vou repetir. Deus não mede a nossa fé necessariamente pelos grandes feitos que realizarmos, mas por nossa disponibilidade interior em exercer nossa vocação de forma voluntária a serviço do nosso próximo. O verso 33, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, cujo nome grego era Dorcas. Dorcas é chamada de discípulo não por uma razão qualquer. Mas quando o texto menciona que ela é uma discípula, ou seja, uma seguidora de Jesus, isso significa que ela era uma mulher cristã que tinha uma fé genuína em Jesus Cristo, porque senão não estava registrado aqui. E como eu disse, não era uma mulher de muito poder visual, de sentido extraordinário, mas era uma crente em Jesus Cristo. E a gente vê que essa mulher, que era discípula de Jesus, ela entendeu o sentido de uma verdadeira religiosidade, do que é piedade religiosa. Ela entendeu o que Tiago escreveu na sua carta, no capítulo 1, versículo 27, quando Tiago vai dizer. Ele vai dizer que a religião, ou, se você quiser usar, a religiosidade que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Dorcas entendeu. Por isso que ela é conhecida como a discípula de Jesus. Dorcas era alguém que realmente procurava obedecer aos mandamentos divinos de Deus, de amor ao próximo, de cuidado aos vulneráveis, aos doentes, aos que precisam de cura. Embora ela não realizasse, e ela não realizava essas boas obras para ser necessariamente salva, mas porque ela já tinha essa experiência de salvação na alma e por isso ela fazia e atendia ao chamado de Jesus. E Jesus nos chama para quê? Segundo Efésios 2:10, para fazermos as boas obras. O evangelho sempre vai estar acompanhado de boas obras. Não para a salvação, mas daqueles que já foram salvos por Jesus. Não são as boas obras que salvam. É Jesus. É o sacrifício da cruz. É a graça derramada, imerecida, que nos salvou, que nos salva. Mas o evangelho, inevitavelmente, o verdadeiro evangelho sempre será acompanhado por boas obras. E esse serviço prestado àqueles que não dispunham de muitas condições e que Dorcas prestava, era uma atitude da mais pura adoração a Deus. Você sabia disso? Aquela mulher, a partir daquilo, de uma situação simples, um coração cheio de graça, de gratidão a Deus, ao mesmo tempo ela estava em adoração ao Senhor, porque ela reconhecia quem era o Deus da sua vida. De modo que, meus irmãos,
nós não devemos menosprezar o que Deus colocou em nossas mãos. Talvez o que para você, que para nós, parece ser pequeno, para Deus é o suficiente para alcançar pessoas através de nossas vidas. Uma mulher simples, com um instrumentozinho pequeno, uma agulha, uma agulha, ela fez uma diferença enorme na vida daquelas pessoas. O que é que o Senhor colocou nas suas mãos que você hoje pode abençoar vidas? Não menospreze, por menor que seja, por mais aparentemente desprezível que seja, é esse talentozinho seu. Você talvez não cante, você talvez não pregue, você talvez não esteja aqui, você talvez tenha até medo de microfone, mas o que foi que Deus colocou para que você possa alcançar vidas e abençoar pessoas, para que elas possam encontrar Jesus? Essa mulher com uma agulhazinha, uma simples agulha, ela fez uma diferença. Ela fez as pessoas conhecerem o amor de Deus. Terceiro, o testemunho mais contundente, eu aprendo com a vida de Dorcas. O testemunho mais contundente não é o que sai dos nossos lábios, mas o que emana das nossas ações. Testemunho mais contundente do amor de Deus, mais forte, não é aquele que a gente prega, fala, mas, sobretudo, o que emana das nossas ações. Versículo 39 diz que Pedro foi com eles. Enquanto chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava viva, estava com ela. Aquela mulher tem um testemunho naquela comunidade. Como eu disse, ela não era uma grande oradora, provavelmente não, uma grande pregadora, mas a sua vida, as suas ações alcançaram profundamente a alma daquelas pessoas. Por quê? Porque ela se preocupava de verdade, porque ela enxergava pessoas que ninguém mais percebiam, órfãos, viúvas, as mulheres daquele tempo. Era uma mulher que usava os seus talentos para confeccionar vestimenta, porque aquelas não tinham condição de fazer. Por isso, tão grande comoção daquela cidade quando aquela mulher morreu. Quão grande foi o desespero, e agora? Era como aquela coisa, e o que será de nós agora, sem essa mulher para estar aqui conosco, nos ajudando? De modo que Jesus nos ensina em um jantar, na casa de um fariseu, lá em Lucas, no capítulo 14, sobre a natureza dessa ação que nós devemos ter em relação ao outro. No versículo do 12 ao 14, ele estava na casa de um fariseu, do 12 ao 14, em Lucas, diz: então Jesus disse ao que o tinha convidado: olha, quando você der um banquete, ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo. E assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será para você, porque estes não têm condição de retribuir a sua recompensa. Não tem condições como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. O que é que isso significa para nós? É que não é que a gente não convida os amigos e os próximos, não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dando a lição àquele homem, porque ele estava vendo ali a natureza e a intenção daquele homem em convidá-lo, uma pessoa que estava em proeminência ali, vou convidar esse homem. Mas o que o texto está querendo dizer é que a natureza humana ela é tão sutil e tão maliciosa, nós somos bichos assim. Porque muitos são os homens que, por natureza, gostam de quê? De estarem acompanhados de pessoas que tenham o quê? Ascensão social.
políticos grandes, epa, vou estar ali com ele porque ele tem atletas famosos. Epa, passou aqui, eu tenho que tirar uma foto. Artistas, atores, cantores, milionários, etc. O ser humano gosta de estar perto dessas pessoas de proeminência, porque parece que de alguma forma ele sente que está transmitindo alguma coisa daquela ascensão social para ele, que é um auto-engano. Porém, o Evangelho de Jesus Cristo nos convida a caminhar com aqueles que muitas vezes já perderam toda a dignidade que tinham. É com aqueles que sejam pelos vícios, por uma condição social inferior. É aqueles que se julgam inadequados para certos ambientes, inclusive a igreja. Jesus nos convida a convidar a estes. Para quê? Para que nós emprestemos um pouco de dignidade que o Evangelho de Jesus Cristo nos conferiu a estes. Eu acho que é isso que Jesus está querendo dizer nessa passagem. E Dorcas fazia isto. Dorcas emprestava a sua dignidade, a divina do Evangelho àquelas pessoas. De modo que, independentemente de quem entre nesse lugar, a gente deve tratar da mesma forma, quer seja o grande de ascensão social ou o pequeno, drogado, sujo, leproso. O papel da igreja é acolher. E não somente aqui, mas na extensão da vida. É abraçar pessoas que ninguém mais quer abraçar. É ajudar pessoas que ninguém mais quer. Porque muitas vezes fede, porque muitas vezes está sujo, porque não tem uma conversa boa, é louco, não, doidinho. São pessoas que estão precisando de curas de alma, porque estão sofridas das lapidadas da vida e de outras pessoas malignas. E o Senhor nos convida a emprestar dignidade a essas pessoas. A caminhar com elas. A convidá-las a estar em nosso convívio. Dorcas, discípula de Jesus, entendeu isso. Ela entendeu isso. Em quarto lugar, e último, para finalizarmos a nossa mensagem. Para que eu possa experimentar o extraordinário de Deus na minha vida, se faz necessário caminhar em fidelidade com Ele naquilo que é ordinário. Para que eu possa experimentar o sobrenatural de Deus, o extraordinário de Deus, eu preciso ter uma fé que experimente a Deus nas coisas comuns. Essa mulher experimentou algo extraordinário. Vocês perceberam no texto. Não perceberam que ela foi o quê? Morta e ressuscitada através do apóstolo Pedro. E Pedro fez como Jesus, em certa vez, fez com aquela garotinha, né? A filha do comandante lá do exército romano. Pedro fez da mesma forma com ela. Saia todo mundo do quarto e orou por aquela mulher. Mandou que todos saíssem, depois ajoelhou e orou. Versículo 40 a 42. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se, aleluia. Ela abriu os olhos e, ao ver Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos, as viúvas, apresentou-a viva. Está aqui ela, aleluia. E esse fato se tornou conhecido em toda Jope. E olha o detalhe do texto. E muitos creram no Senhor, aleluia. Glória seja dada a Deus. A ressurreição de Dorcas, que foi o primeiro milagre de ressurreição realizado através do ministério apostólico no Novo Testamento. Essa pessoinha, discípula de Jesus, que entendeu o que é amor, o que é generosidade, o que é se doar. E ela experimentou o milagre da ressurreição com ela mesma, aleluia. Por quê? Porque era alguém
que tinha fé, que era fiel a Deus no seu cotidiano. Fiel aqui, a palavra fidelidade, ela vem da raiz da palavra fé. Está ligado. Alguém que era fiel a Deus no seu cotidiano, que fazia as coisas assim, de forma voluntária. Sem a necessidade dos holofotes, de chamar tanta atenção, como hoje a gente vê nesse mundo louco de mídias sociais. É claro que também eu não estou dizendo, meus irmãos, que todos irão ter experiências extraordinárias desse nível com Deus, mas que há um princípio aqui a ser observado. Quando nós somos fiéis a Deus, em pequenas coisas, poderemos experimentar coisas extraordinárias da parte de Deus, que fará em nós, que nos fará desenvolver a fé e o conhecimento dele mesmo. Há um princípio. Aquele milagre realizado na vida de Dorcas não serviu somente para ela, mas serviu para edificar muitas vidas. Muitos conheceram a Deus. Conheceram a Deus na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição. Louvado seja Deus, porque ela aprendeu a cultuar a Deus no ordinário. Então a gente precisa aprender a cultuar a Deus no ordinário também, nas nossas funções de trabalho. Não está reclamando, sabe? Ir para o local de trabalho e já assim. Eu sei que é difícil, mas agradeça a Deus porque você tem um trabalho. Porque você pode trazer o alimento para a sua casa. Essas mulherzinhas aqui, viuvinhas, esses órfãos não tinham. As viúvas do nosso tempo têm o INSS, que olhe lá se não vai quebrar daqui a um tempo, porque o negócio está tenebroso no Brasil. Mas enfim, é outra história. Não vamos entrar nesse mérito. Mas nós devemos agradecer a Deus. E agradecer a Deus é um ato de quê? De reconhecimento e adoração. Senhor, obrigado, porque por mais difícil que seja o meu trabalho, eu tenho o sustento da minha casa que o Senhor me concede, me dá saúde e inteligência para exercê-lo. Dorcas. Aí a gente vai enxergar a vida com a outra perspectiva. Não somente aquela coisinha mesquinha. Eu quero ganhar mais, porque eu preciso construir aqui. Construa relacionamentos. O nosso principal chamado é nós fazermos conexão com pessoas que estão fragmentadas, estão fragilizadas, estão doentes, e levar a boa semente do Evangelho, sobretudo com as nossas obras. Ser o melhor profissional que podemos ser na função que o Senhor nos concedeu. Ser o melhor amigo que podemos ser com aqueles que estão à nossa volta. Ser o melhor estudante que eu possa ser, eu já falei isso, e vou falar de novo porque a repetição, a didática da repetição ajuda a memorizar. Ser o melhor estudante que você possa ser lá no seu curso do IFRN, na sua faculdade, na sua escola. Ser o melhor vizinho que você possa ser, para que as pessoas possam, nós possamos ser como Dorcas. As pessoas encontrem em nós um amparo, sempre uma palavra. Se nós não podemos ajudar financeiramente, mas uma palavra, uma oração, uma intercessão. É isso que nós somos vocacionados, assim como Dorcas. Portanto, a partir dessa história, eu fico refletindo, e aqui eu vou finalizar e deixar esse questionamento. Quais as marcas que nós estamos deixando nos corações das pessoas? Qual o legado nós estamos deixando para os nossos mais próximos, especialmente para os nossos filhos e para as gerações e para as próximas gerações, aqueles que estão à nossa volta? Reflitamos nisso. Quais as marcas? Qual o legado nós estamos deixando para aqueles que nos conhecem? Não é para o mundo todo, não, porque a gente não tem como alcançar o mundo todo, só Deus. Mas para aqueles que nós... Sabe, o mundo, aquelas pessoas, o seu mundo, o seu ciclo. Que legado, que marcas nós estamos deixando? Positivas, negativas, de bem ou de mal, de Deus, do Evangelho ou não. Amém?